E aí, amigas, estrelinhas, vamos falar um pouquinho de candidíase e de SOP. Sabe por quê? Porque o controle, a causa e o controle e a cura de tudo isso está absolutamente na sua alimentação, no seu tipo de alimentação. Quanto menos alimentos inflamatórios e mais alimentos saudáveis, você corrige. A cândida é uma levedura, que faz parte até de uma flora intestinal normal, mas ela tem na sua distribuição, na sua proporção em relação a essa flora intestinal, ela é irrelevante, uma quantidade pequena. Flora intestinal, microbiota intestinal, microbioma, os nomes modernos que se referem a essa flora do intestino de bactérias. Você sabia que a composição do seu corpo humano é feita por algo em torno de 1 trilhão de células humanas para compor o seu corpo humano, mas você sabia que nós carregamos 100 trilhões de bactérias dentro do nosso intestino? Esse é o nosso microbioma, nossa microbiota. E a candidíase nada mais é do que um problema de desbiose intestinal, uma desregulação no seu intestino. Então, tratar somente, única, exclusivamente o foco vaginal, especialmente nos casos recorrentes, porque pode ser uma vez ou outra, que foi a calcinha umidificada, vacilou, estava com imunidade baixa, mas basicamente a causa está no intestino. E essa desbiose é causada por o quê? Por causa de uma alimentação inflamatória. Muitos alimentos que vão machucando o seu intestino, a camada interna do seu intestino. A camada endotelial da parte interna do tubo do intestino são os enterócitos, células que ficam extremamente bem ligadas por várias junções, umas delas tag junctions, e várias outras que mantêm bem aderidas para permitir só o que nos interessa em micronutriente entrar dentro da circulação. É uma barreira de tudo que nós comemos, é essa barreira, esse endotélio, que nós agredimos e machucamos constantemente com a alimentação inflamatória. E isso faz tanto nas doenças autoimunes, câncer e Alzheimer e Parkinson a médio e longo prazo, como a curto e médio prazo, e desregula todo o intestino. E muitas outras doenças, além de candidíase, surpreende e aparece como Clostridium, que é um fungo que não deveria estar presente, ou a sua presença relevante faz muito mal. Então, o uso inadvertido, especialmente nas mulheres, de laxantes, e especialmente de antibióticos, usou antibióticos para uma sinusite, para uma amidalite, para qualquer coisa, o tempo todo que você fica usando antibiótico, você não está matando só as bactérias que você está atrás, naquele foco ou naquele órgão-alvo. Você está matando as bactérias saudáveis do seu organismo. Entenda que essas bactérias, a sua organização de microbioma, é como se fosse uma cadeia alimentar. Você destrói uma camada, uma cadeia de algumas bactérias. Algumas acima dela morrem, diminuem na sua proporção, outras proliferam mais. Há um desajuste nesse microbioma e aí então começa e aí a presença dessa levedura, dessa candidíase, ela começa a prevalecer nessa microbiota, nessa flora intestinal, e aí ela começa a gerar focos genitais, evidentemente. E entenda que toda mulher que está passando por isso também está errando sem saber, e agora sabendo, na sua alimentação. Primeiro errou na alimentação para causar o intestino inflamado, facilmente inflamado, que permite, que está sem a barreira do intestino para a circulação, de tanto inflamar com corante, com edulcorantes, com adoçantes, com produtos industrializados, e todos esses isantes e não sei o que mais, que faz parte do glutamato, proteína do glúten em excesso, toda hora machucando, lactose, distendendo, você está machucando ele o tempo todo, e aí você toma antibiótico, você toma laxante, e você é estressada, e você come errado, o seu intestino está desregulado, em algum momento a sua imunidade vai estar baixa, ou em vários momentos, melhor dizendo, porque o intestino doente causa isso. Aliás, procure uma literatura. Órgão inteligente, o segundo órgão inteligente, o segundo cérebro. Nenhum órgão tem mais terminações nervosas depois do cérebro do que o intestino. Nenhum órgão está mais ligado ao cérebro do que o intestino. Não é porque a nossa medicina americana ocidentalizada, que não vê interesse no intestino, que pensa nele apenas como um tubo cheio de cocô, não se interessa porque não tem nenhuma droga, nenhum equipamento milionário para tirar proveito, mas a medicina ayurvédica de 7, 8 mil anos, chinesa de 5 mil anos, já trata os seus resíduos como uma referência da sua saúde. Evidente. Seu resíduo fecal é um reflexo do que você come. Fezes saudáveis, procure uma tabela chamada na internet, chamada tabela de Bristol, eu vou escrever aqui para vocês. As fezes devem ser contínuas, sólidas, semissólidas, não pode ser muito pastosa, nem sólida demais. O ideal é que quando você faça a higiene, você não suje muito seu papel.
Isso é um intestino saudável, uma das percepções de fezes. Olhando, você tem que olhar suas fezes, sabia disso? Bom, eu fico improvisando. E a mulherada que está comendo carboidrato demais, especialmente açúcares, está dando todas as condições que essa levedura precisa para procriar, fermentar. E muitas de vocês que têm candidíase, pode se surpreender, vocês têm desejos incontroláveis por doces, açúcares e ou carboidratos salgados como massas e pães. Pode ter certeza de que vocês, mulheres, quando começar a fazer uma reposição de prebióticos, probióticos, lactobacilos, organizar seu intestino, mudar, fazer o desafio, fazer uma desintoxicação, fazer uma detox, excluir os industrializados, limpar o seu organismo com dietas limpas, alimentos sólidos e cortar absolutamente os açúcares, as farinhas, os carboidratos e, evidentemente, os alimentos inflamatórios. É lógico, você vai ter que voltar por meses a resetar essa camada interna do seu intestino, fazendo uma desintoxicação, desafio, limpando esse intestino, repondo lactobacilos, probióticos, até kefir, né, comendo alimentos funcionais, cortando açúcar e farinha, porque a sua candidíase, ela desperta em você o desejo de comer açúcar e carboidratos para que ela possa no seu intestino fazer gases, fermentar e procriar, e você não consegue controlar mais. Como é que mata a levedura? Não alimenta mais ela. É como câncer, é só não dar carboidrato. Você não dá mais carboidrato. Você vai sofrer um pouco, faça isso, reorganiza a sua dieta. Se não tiver estudada, não tiver avançada, não tiver interessada, ou no mínimo isso, ou ter feito pelo menos uma pós-graduação nutricional, ela sabe o que eu estou falando da nutricional, está me ouvindo aqui,